cidade subterrânea. É isso mesmo, descobriram uma cidade subterrânea embaixo das pirâmides do Egito. As 3 pirâmides, né, que são as mais famosas, né, as pirâmides de Gizé ali, que todo mundo já viu as fotos. A cidade que foi descoberta com um sistema de radares, etc., ela tem a projeção de ser 10 vezes maior do que a área das 3 pirâmides juntos. Então seria ali um complexo bem grande ali. E essa questão das pirâmides levanta muitas hipóteses aí, né? A turma fica aí falando de alienígena que construiu as pirâmides, porque não daria para construir aquelas pirâmides, porque as pedras são grandes. Tem todo um negócio, não sei se vocês já ouviram essas teorias malucas aí. Já ouviu, Henrique, teorias malucas sobre as pirâmides do Egito? Já ouvi falar que foi os alienígenas que colocaram as pedras lá, né? Porque são pedras, igual você falou, são pedras muito pesadas. Como é que na época construíram uma pirâmide daquela altura, né? Sem tecnologia, e é sem deserto. nada. Porque eles não traziam a pedra. Não tinha uma pedra ali do ladinho falando, vamos empilhar as pedras. Não, ainda era deserto. Bem isso. Agora, uma cidade gigantesca também chama a atenção da curiosidade das pessoas, né? Sim. Esses dias eu tava vendo um comediante e ele tava... É muito boa essa piada. Ele falou assim que... Eu falei muito bom, agora vai ser podre, né? Vai ser horrível, vai ser não pode começar a conversa. Expectativa do ouvinte. É horrível. É horrível. Não, mas ele falou o seguinte, que você sabe que o povo mexicano é bom construtor por causa das pirâmides do México. Porque as pirâmides do México ninguém questiona se foi eles que construiu ou não, mas a do Egito eles falam que é alienígena, né? Então assim, tem esse lado aí, né? As pirâmides do Egito chamam a atenção pelo tamanho, as dimensões. Vocês têm curiosidade sobre essas coisas, assim? Eu tenho muito. Alienígena, de grandes obras. O Lucas é engenheiro, deve ter já pensado em muita coisa, né? Não, falando assim, no assunto, mas trazendo uma outra perspectiva, tem alguns cientistas, né, estudiosos, até arqueólogos, que eles estudam civilizações antigas que talvez a gente ainda não conheça. Existem teorias muito fortes de que ali por volta de 10 mil anos atrás existiam civilizações que a gente não conheceu. Tem uma série na Netflix que aborda isso, chamada Revelações Pré-Históricas. E uma dos enfoques desse cientista, né, que é o Graham Hancock, que participa da série, gira em torno de algumas áreas ali no Egito, principalmente em torno das pirâmides, e muito sobre algumas cidades, né? Não sei se eu posso usar essa palavra cidade, mas de alguns túneis subterrâneos, e existem alguns gigantescos, né? Eu não sei se é bem o caso desse aqui que a gente está trazendo, né? Aqui de cidade, então eu imagino que seja só uma cidade plana. Mas eles diz que é uma cidade que elas são interconectadas, assim, com túneis, com um monte então de deve coisa ser, ali, diferente, assim. Sim, deve ser a mesma coisa, então. Mas voltando... Não, eu só ia concluir que eu acho bacana. Inclusive tem aqui no Peru, né, a gente também tem algumas Machu Picchu, alguns outros locais. Aquilo é uma cidade, né, feita de pedras. Eu até ia falar pirâmide, mas tem alguma, não é nem bem pirâmide, mas esse Graham Hancock, ele faz um estudo nesses locais, aonde você consegue ver que a tipologia de pedra, né, o jeito que foi feito os lugares lá, eles não são equivalentes à base, assim. Se você até fazer uma datação, você vê que é mais antigo. Então ele traz muito essa questão de que esses povos mais antigos, falando aqui do Peru, né, maias, astecas e incas, eles já se apoderaram de construções mais antigas, assim. Então é algo que eu acho muito legal. A história, para mim, eu vejo muito com essa perspectiva de estudar e realmente ver, né, como era as pirâmides. Até hoje a gente não sabe como foi feito. Mas é um negócio surreal mesmo. Eu sei que perguntar, né, que como que eles conseguiam fazer tudo isso naquele tempo, onde não tinha trator, não tinha guindaste, não tinha, era força humana. E quando eles construíram tanto no Peru, Machu Picchu, quanto as pirâmides do Egito, havia uma divindade. Então eles estavam construindo tudo aquilo porque era para Deus, era uma construção, era algo que eles estavam fazendo que tinha relação com a divindade. Então, era um outro tempo, né? Era uma outra ideia, então eles
Eles não ligavam para o tempo, eles ligavam para aquilo que eles estavam oferecendo. Então eu acredito que dessa forma, eu acho que vem alguma força, ou eram milhares de pessoas que faziam, né? Mas eles tinham esse foco. Diferente de hoje, né? Que a gente não constrói para nada, constrói para... E uma coisa muito interessante também, isso é o mais bizarro para mim, é que a maioria dessas construções, né, muito aqui na América, nas Américas, eles construíam embasados na astronomia. Tinha muito relação assim, a entrada dos templos com solstícios, equinócios. Tem um lá no Peru, eu não estou me lembrando o nome agora, que a entrada dele bem numa data específica, se eu não me engano é algum tipo de solstício. O Sol ele pega bem num canto lá onde antigamente tinha um objeto e tal. Só que isso eles fazem uma análise ampla. Lá nos Estados Unidos também tem alguns locais assim. Aqui no Brasil, no Acre, ele também apresenta lá. Vale a pena, revelações pré-históricas. O Acre é legal. existe? Cara, bem legal. Tem na parte dinossauros do Acre? São as ter. perguntas que vão dar mesmo. E o mais legal é isso. Deles. Aí, É bem legal, A parte, eles eram muito cultos em astronomia, isso era muito bacana. Esse estudo, né, dos arqueólogos, né, que eles vão tentar descobrir, né, o que era, assim. Uma vez veio um professor de Israel, né, arqueólogo em Israel, e ele falou assim que tem muito disso, de estudar o que era, o que não era, mas tem lugares que você não chega a uma conclusão. Você tem as ruínas lá, você tem as coisas lá, e elas até estão aparentes, e você tenta conectar com a história que você não tem essa conexão. Mas daí o que acontece? O turismo precisa vender alguma coisa, né? Aí esse meu professor disse que tem um lugar lá em Israel que todo mundo vai lá, que é as ruínas de Jericó. E ele falou que aquele lugar lá, já fizeram uma série de pesquisas e é outro lugar, é ruína de outra coisa. Mas como ruína de Jericó? Vende, né? Vende, né? É comercial, assim. Aí, e ele foi lá e falou pro cara que ele ia na excursão junto, que ele queria ir pro lugar tal, né? Aí quando chegou lá, o cara começou, então, porque aqui as ruínas de Jericó, não sei o que, ele falou assim, mas não falei pra você que eu queria ir pro lugar tal, não, é aqui. Mas então por que você falou que é a ruína de Jericó? Porque se eu falar que é outra coisa, o meu chefe me manda embora, então eu tenho que contar essa história, Olha né? só. Agora, o fato disso estar no Egito é uma coisa que gera um pouco de credibilidade pela potência que o Egito foi num determinado momento da história, né? Então, se tem um lugar que pode se ter um desenvolvimento assim expoente, é lá nesse sentido, né? Sim, também por quantidade de povos dominados, a quantidade de escravos que eles dominaram e tinham para disposição, né? Acho que não teria, assim, seria muito difícil outras civilizações terem Desenvolvido algo desenvolvido tudo isso. E você, mas apesar de tudo isso que nós estamos falando assim, a comunidade científica ainda está na dúvida se essas imagens desses radares, essas tecnologias elas estão rodando nas redes sociais, explodiu aí, mas ainda a comunidade científica está falando assim, tem que estudar bem, tem que ver se é isso mesmo, porque daqui a pouco começa a falar que mas não é, e aí vira essa história aí que todo mundo já conhece. Uma vez eu vi um cientista falar que tinha dinossauro por aí no mundo e a gente só não sabia onde eles ficavam. Então, assim... Carioca... Mas não é Starlink começa que tem um desse seguro? jeito. Não é Starlink que tem um seguro contra... verdade, não isso sei aí, não sei o que, e dinossauro? Tem coisa que a gente não sabe, né? Mas tem alguém já se precavendo contra dinossauro. No Starlink, na antena, tem lá que se a sua antena for destruída por dinossauros, não é coberto o seguro. Então, assim, talvez o Elon tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Certamente ele sabe de muita coisa que a gente não sabe. A gente não sabe se é realmente dinossauro. Muito bem. Vamos aqui com o Carioca. O Carioca que é o especialista em dinossauro, né? Eu trabalho com meu amigo das antigas. Ele já foi embora 5h30. Você sabe quem é, Japa? Não sei quem é. Você ia falar do Andrei, mas você não tem coragem. Não tem coragem.
Esse aí é nosso chefe querido. Esse é o dinossauro da comunicação. Olha o aumento aí. Mandei bem, né? Isso aí bem. Meu chefe! Já tem cara. Exatamente. Arrasou. Muito bem, vamos falar aqui, ó, Carioquinha, de Agroluna. Agroluna, exatamente. Pô, tu tá só aí no amendoim, hein? Vai ter a noite aí. Tô vendo só tu pra dentro aí. Vamos lá falar.